Fala, irmão, fala, irmã. Quantas vezes você já se atrapalhou com suas finanças? Quantas vezes você já quis comprar algo, mas não tinha condições, né? Você acabou em dívidas, criou dívidas necessárias. Mas, enfim, a gente tem que entender que sim, finanças são importantes, né? Saber lidar com dinheiro é extremamente necessário para a gente viver bem a nossa vida, porque a gente precisa de dinheiro para comprar alimento, pagar as contas, tudo precisamos de dinheiro praticamente no mundo de hoje. Pensando nisso, sabendo disso, eu gostaria de compartilhar um conhecimento bem interessante, né, que para nos ajudar a gente saber administrar, para a gente saber cuidar, gerir as nossas finanças. E é com a história de José que se encontra lá em Gênesis capítulo 41, versículo 49. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. A gente tá vendo aqui um período, um contexto onde o Egito tava numa abundância muito grande. A produção tava tão intensa, tão grande, que eles guardavam 20% da sua produção e, não havia numeração, porque era muita, mas muita mantimento, era muito trigo, era muito cereal. E a gente vê que a questão da produção, da gente produzir, da gente ter o nosso plantio, como é senhor de ter nosso plantio, da gente ter a nossa própria renda, é extremamente necessária, né? E todo ser humano, se possível, toda pessoa, ele precisa ter uma renda para viver bem. Não sei se você depende de alguém, né? Se você é mulher ou, né, depende do seu marido, amém. Cada um tem o seu estilo de vida. Cada pessoa, se possível, procure ter uma renda, porque era necessária, né? A gente precisa ter uma renda para pagar nossas contas, para honrar nossos compromissos, para a gente comprar alimento, para a gente investir em algo, né? Seja lá em educação, na vida de alguém, através da generosidade. A gente precisa de dinheiro para viver a vida de hoje. O dinheiro, ele não é ruim, né? É uma visão totalmente errada. O dinheiro é uma bênção. Claro, se você colocar o dinheiro acima de tudo, você vai fazer coisas que não vão glorificar a Deus, você vai acabar quebrando o princípio, então não tem sentido. Quebra a visão de que dinheiro é ruim. Não, ruim é o amor a ele. O dinheiro, se você usar ele como um servo, como um instrumento, cara, ele se torna maravilha. Ele é uma benção. Você pagar a sua conta é uma maravilha. Com certeza é uma alegria tremenda você trabalhar, você ter uma renda e você poder pagar as contas. E não é incrível? Cara, com certeza. Então o dinheiro não é ruim. A gente faz isso atrás de dinheiro. Toda pessoa precisa de uma renda. Então invista recurso para você ter uma renda. Se você não tem renda ainda, comece ao pouco, né? Comece aos poucos, procure um trabalho, mesmo que seja simples, mas procure ou vendendo alguma coisa, como um docinho, como pulseira. No colégio eu vendia biscoito, né? Com um amigo meu. Então, foi uma experiência incrível. A gente conseguiu juntar um dinheiro muito bom, mas a nossa renda a gente acabou comendo toda em biscoito, porque, enfim, a merenda não era essas coisas. Mas, enfim, é uma renda. Então, cada renda que entra, quanto mais renda você tiver, cara, melhor, mais fácil se torna a vida, né? Até porque tem recurso entrando, né? Tem algo, você tá colhendo algo. Então, a dificuldade, vai ser pouca. Mas, assim, tem gente que corre o erro de, tô ganhando mais. Aí acaba aumentando o estilo de vida. Acaba igualando ou aumentando o seu custo de vida, deixando o seu custo de vida muito maior que sua renda. Aí é o perigo. Você acaba gastando, né, mais daquilo que você ganha, então você tende a cair numa grande bola de neve financeira. Você acaba cavando a sua própria cova financeiramente. Para você viver bem financeiramente, procure viver no estilo de vida onde a sua renda é muito maior. Não precisa ser muito maior, mas é maior do que o seu custo, né? Procure sempre manter essa equação, onde a minha renda é maior do que o meu custo de vida, onde a minha renda é maior que minhas contas, custos diários, do que a minha alimentação, do que, enfim. Então, a minha renda tem que estar sempre acima dos meus custos. Mas você pode dizer, Yuri, é muito difícil, cara. De fato, hoje tudo é caro. Então é por isso que a gente deve investir tempo em quê? Aumentando nossa renda. Faça cursos, procure crescer no seu trabalho. Se você tem um trabalho hoje, foque em uma promoção, né? Ou você comece a empreender, vendendo um docinho, vendendo din-din. Cara, venda algo, inicie um negócio, porque através do empreendedorismo que você alcança a liberdade financeira. Cara, empreender é incrível. Mas, enfim, procure aumentar a sua renda para exatamente você viver assim, porque você com um estilo de vida simples, onde a sua renda é maior do que o seu custo, você tem tranquilidade, você tem paz, você não vive sufocado, agoniado, preocupado. Caraca, amanhã tem conta, amanhã vem essa fatura e, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe, você acaba se livrando desse peso, sua vida se torna muito mais leve, né? É exatamente isso que José fazia. Como eles poupavam, isso mostra aqui, não, eu tô produzindo. Então, para eu poupar, eu tenho que
Não posso gastar tudo, porque se eu gastar tudo, como é que eu vou poupar? Então, eles poupavam, eles guardavam, eles viviam no estilo de vida onde a renda era maior do que o custo. E também, para você poupar, né, que é o terceiro, a lição, que a gente precisa poupar. A gente precisa ter uma reserva, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Isso é tão sábio, tão prudente, que a própria natureza faz isso. Como exemplo, a formiga, ela passa o verão trabalhando, porque é no verão que tem a abundância de alimento, de sustento para ela. Então, ela sabendo disso, ela trabalha poupando, ela trabalha armazenando aqueles alimentos. E através desse armazenamento, ela vai criando todo um tipo, ela vai se preparando para quando o inverno chegar, porque no inverno, que não tem alimento, não tem sustento, e ela consegue sobreviver muito bem o inverno, que é um momento de crise, que cai sobre o mundo, cai sobre a natureza. Então, a gente vê que no Egito, no tempo de José, eles tiveram um momento de abundância? Tiveram. Mas também tiveram um momento de crise. Então, a gente tem que entender que, cara, existem estações. Se você está bem, amém, cara, glória a Deus. Aproveite esse momento para você trabalhar mais, para você, óbvio, com sabedoria, com prudência, né? Não vá se matar de trabalhar, pelo amor de Deus. Mas trabalhe com sabedoria, prudência, aumentando sua capacidade, né? Sua mentalidade, empreendendo. Aproveite esse momento para trabalhar. E claro, tipo, honre seus compromissos, mas, tipo, não tenha gasto necessário. Não procure poupar, procure montar reserva, porque é através dessa reserva que você vai ter condições de passar as crises, passar momentos difíceis. É nessa reserva que você vai ter condições de lidar com imprevistos que surgem na vida, porque imprevistos acontecem. Podem vir um acidente, Deus me livre, né? Sei lá, algum reparo da sua casa, ou você precisa fazer um investimento, né? Surge uma oportunidade de você investir, de você aumentar a sua renda, né? De fazer um curso, de fazer uma viagem incrível, tipo, imprevistos podem aparecer e também oportunidades podem aparecer. Então, por isso que é tão bom, é tão importante a gente ter um dinheirinho guardado. Tem esse dinheirinho guardado para imprevistos, para oportunidades que vêm sobre a sua vida. E lembre-se que José, o momento que ele mais cresceu, né, juntamente com o Egito, não foi num momento de abundância, mas foi num momento de crise. Por quê? Porque ele tinha o que ninguém mais tinha. Então, quando você tem aquilo que ninguém mais tem, o seu pouco ou o seu estoque se torna valioso, torna ouro, torna algo muito, muito, muito precioso. Então é interessante que o Egito ele cresceu na crise, porque ele começou a vender mantimento, alimento, ao qual ninguém tinha. Tipo, todos viveram um momento de abundância. Todo mundo tava plantando, colhendo, tava felizão, mas foi somente o Egito que plantou, né? Eles cultivaram, eles produziram, mas também eles foram os únicos que pouparam. E foi através dessa poupança que eles fizeram, desse armazenamento, né, de poupar 20%, você poupa a porcentagem que fica mais saudável para você. Mas foi através dessa poupança que eles fizeram que eles tiveram condições de sobreviverem no momento de crise, mas também tiveram condições de prosperarem no momento de crise. Então lembre-se disso, poupar é totalmente necessário, totalmente prudente para nossa vida. E isso não se aplica, tipo, a questão da poupança não se aplica somente à nossa vida financeira, mas também espiritual. Porque se eu não poupo, né, se eu não guardo comigo a fé, né, como no caso da parábola das virgens, a qual 5 eram loucas e 5 eram prudentes, tipo, as loucas, qual foi o erro delas? Não terem azeite reservado, não terem azeite guardado, não terem um pouco mais de azeite, né? Tipo, elas só levaram o que achavam necessário. Pronto, vou levar só isso, porque o noivo vai chegar e pronto. Mas aconteceu um imprevisto, o noivo se atrasou. E só quem foi com o noivo? Aqueles que tinham azeite guardado, tanto financeiramente, tanto emocionalmente. Poupe, tenha azeite, tenha tesouro, né? Como o provérbio vai dizer que na casa do sábio há tesouro e azeite guardado, mas o tolo, a pessoa imprudente, ela desperdiça tudo que tinha, né? Tudo que tem. Então seja a pessoa que guarda, que poupa, que vive um estilo de vida abaixo daquilo que você ganha, porque isso é sabedoria, isso é inteligência, isso é prudência, sabe? Não seja aquela pessoa que gasta tudo, que tenta acompanhar esse estilo de vida, né, que vê na internet, onde você precisa de roupas de marca, onde você precisa de uma casa luxuosa, onde você precisa de carros importados. Cara, tudo isso é muito bom, mas eu vejo que é muito mais prudente você ter somente aquilo que você precisa, porque se você compra aquilo que não precisa, você acaba vendendo aquilo que necessita, aquilo que precisa. Então, tome cuidado com seus gastos, né? Invista em estar aumentando sua renda, né? Ampliando, estudando e empreendendo, se possível. Ter um estilo de vida abaixo da sua renda, né? Sempre uma renda maior que o custo e poupe, né? Monte reservas para oportunidades e caso vier imprevisto, você vai estar preparado. Então, oro para que você possa viver bem suas finanças, que você prospere bem muito e oro para esse conhecimento gerar muitos frutos na sua vida, assim como gerou na minha. Bom, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deixa o teu like, fala o que você achou desse conhecimento e Deus te abençoe. E vamos junto viver o melhor de Deus. Valeu!